Olá, paz do Senhor, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o jejum, a forma de jejuar. Muitas pessoas me perguntam sobre esse assunto. Como fazer um jejum correto, do jeito que a Bíblia manda? Esse cara desligado no microfone? Tá ligado. Como fazer o jejum correto? Tem gente que jejua de forma errada. E qual o jejum que é certo, qual que não é? Aqueles que falam, fulano de tal disse que estava jejuando. Tem até aquele caso do camarada que disse que depois que almoçava ele começava a fazer jejum. Eu vou almoçar primeiro, depois eu vou começar um jejum depois do almoço. Que jejum maravilhoso, hein? De bom. Tem aquele que fala assim, eu vou jejuar quando eu for deitar. Eu vou deitar e começo o jejum e fico jejuando até acordar. É claro, né? Não pode comer dormindo, então está dizendo que está jejuando. Tem gente que tem essa cabeça, por incrível que pareça, parece brincadeira, mas não é. Tem pessoas que pensam que jejum que você pode fazer dormindo. Eu jejuo, eu sei porque pessoas me falaram isso. Eu jejuo dormindo, eu vou deitar e inicio o jejum e quando eu levanto, meu irmão, você tá dormindo, que jejum você está fazendo? Jejum é você ficar sem comer, mas não é a hora que está dormindo, porque aí não tem como comer mesmo, não é? Então nós vamos falar sobre isso aqui hoje. Vamos aí à vinheta. Antes, peraí, compartilhe, vamos ajudar o canal a chegar a 1000 inscritos, curta, tem que apertar o like aí em cima, tá bom? O sininho das notificações, se inscreve no canal para me ajudar a chegar a passar de 1000 inscritos, faz um comentário, nem que seja muito bom, ou mais ou menos, ou não gostei, faça qualquer comentário, ajude o canal a crescer aí, por favor. Agora vamos à vinheta e bora pro vídeo! Vamos lá então, o texto para leitura falando sobre o jejum, tem vários textos na Bíblia que falam sobre isso, mas eu quero ler em Marcos, no capítulo de número 9, e o versículo 29, que diz assim, Jesus dizendo assim, E ele lhes disse, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Esse fato aqui aconteceu quando trouxeram uma pessoa endemoniada para Jesus expulsar esse demônio. O demônio agitava o garoto, jogava o garoto no chão, e o menino ficou como se fosse morto. O pai do garoto trouxe o garoto dessa forma, pedindo a Jesus que colocasse as mãos sobre aquele garoto para tirar aquele espírito maligno que estava no corpo daquele garoto. Se você não acredita que espírito maligno entra nas pessoas, eu posso gravar um vídeo sobre isso também, te explicando o que é essa possessão demoníaca e o que é carne, o que é brincadeira, o que as pessoas estão brincando e o que é de verdade. Mas vamos lá ao assunto sobre o jejum. Aí Jesus vira para os discípulos, porque os seus discípulos perguntaram, por que não conseguimos expulsar esse demônio? Os discípulos tentaram expulsar. Sai, demônio, sai, blá, blá, blá. E o demônio não saiu do corpo do garoto. Então Jesus disse para eles o seguinte, esse tipo, ou essa casta, ou essa raça de demônios, só saem com oração e jejum. Jesus está dizendo aqui, não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Isso quer dizer o quê? Orar, buscar Deus e jejuar, fazer propósito espiritual com Deus. O jejum é um propósito que você faz. Por exemplo, existem vários tipos de jejuns e tem gente que questiona isso, porque tem pessoas que criticam, mas jejuar desse jeito não tem, até qualquer um jejua. Já tem pessoas que falaram isso comigo porque alguém fez um propósito de jejum, por exemplo, de ficar sem comer carne. Eu vou ficar sem comer carne durante um ano. É jejum? É um jejum, um propósito que a pessoa fez. O jejum é um propósito. Vou ficar sem comer carne durante um ano. Não é durante um dia. Durante um dia a gente já fica mesmo porque a carne está cara, né? A picanha que falaram aí que a gente ia comer não está saindo bem. Então, às vezes tem que comer um ovo, né? Tem que comer um juju, né? Uma verdura. É fácil. Agora, ficar um ano sem comer carne é um tipo de propósito, é um tipo de jejum que a pessoa faz. Eu vou te dar um exemplo do jejum que eu faço às vezes. O jejum que eu faço é de ficar sem comer nada, nem tomar água. Esse é um tipo de jejum mais frequente que as pessoas fazem. É levantar pela manhã, escovar o dente para não ficar com aquele bafo de onça que derruba qualquer pessoa que você encontrar na rua. Então escova o seu dente direitinho, penteia o seu cabelo. Não precisa sair falando para ninguém que você está em jejum. Não precisa ficar se exaltando. Se alguém insistir para você comer alguma coisa,
você pede perdão à pessoa e fala, não vou comer que eu estou num propósito com Deus de jejum. Antigamente me ensinaram que não podia falar que estava em jejum. Que Jesus falou que não pode falar que está em jejum. Não tem nada a ver você dizer que está em jejum. Principalmente se alguém insistir que você coma alguma coisa e o seu propósito é até tal hora. Por exemplo, você faz um propósito, levantar às 6 horas da manhã, ficar em jejum até 2 horas da tarde. Se meio-dia alguém te ofereceu para almoçar, você vai dizer para a pessoa, eu não quero almoçar. Se a pessoa ficou tranquila, tudo bem. Agora, se aquela pessoa está insistindo, você tem que falar para a pessoa, eu estou fazendo um propósito de jejum, por isso não posso almoçar agora. Então, isso não é pecado falar isso. Eu já vi pessoas falando, pastor, quebrei meu jejum, que eu tive que falar que estava em jejum. Você não quebrou jejum nenhum, você não comeu nada. Você não está jejuando ainda, você foi obrigado a falar que estava em jejum. Quando a Bíblia diz que é para não ficar falando que está em jejum, é na forma de se ficar se exaltando, dizendo, eu estou jejuando, eu sou mais santo que vocês. Não, nada disso, tá? Então, o jejum que eu faço, eu estou falando da minha experiência, é esse, ficar sem comer nada e sem tomar água até uma certa hora do dia. Agora, existe aqueles que fazem o jejum de forma, por exemplo, querem fazer 2 dias de jejum direto e tomam água, ou 3 dias em jejum, só tomando água. Pode fazer? Pode. A água faz falta no corpo. Se a pessoa ficar 3 dias sem comer nada e sem beber, ela pode morrer. Pode cair no chão de fraqueza e perecer. Então não é muito aconselhável a fazer esse tipo de jejum, sem comer nada e beber nada durante 3 dias. Algumas pessoas conseguem fazer até 2 dias, sem comer nada e beber nada também. Mas não é muito aconselhável, porque tem pessoas que têm problemas de saúde, que precisam da água e da alimentação. Então faça o teu propósito de jejum. O jejum é importante que se faça com propósito. Você tem um propósito diante de Deus, quer receber algo, quer consagrar a sua vida, quer se revestir dessa graça, dessa unção de Deus para a tua vida. É um propósito que você faz. Jejue, faça esse propósito de jejum. Se você quiser jejuar, por exemplo, eu quero fazer um propósito de 1 mês só comendo arroz com feijão juju, não quero comer mais nada além disso. Pode fazer. É um jejum que se usa? Não, quase ninguém faz esse tipo de jejum. Geralmente, o jejum que a gente faz é o jejum total e até uma certa hora do dia. Existem pessoas que só conseguem ficar 5 horas sem comer, depois dá uma fraqueza no corpo da pessoa, a pessoa não consegue mais, começa a ficar muito fraco e vai cair mesmo, principalmente se a pessoa estiver trabalhando em serviço pesado. Então faz o propósito de 3 horas de jejum. Se você não tem costume de fazer, faça 3 horas. No próximo propósito, na outra semana faz 4 horas, na outra semana passa 5 horas. E faça algumas horas de propósitos de jejum. Tá bom? Você pode escovar os dentes, como eu já falei. Você pode colocar, quem sabe, uma bala de hortelã na boca, se tiver que conversar com muitas pessoas, para não ficar com mau hálito. Isso não vai quebrar o seu jejum. Outra pergunta que me fazem sempre aqui é se tomar o remédio quebra o jejum. Às vezes a pessoa tem que tomar aquela dose de remédio por dia. Isso não vai quebrar o seu jejum. Se você precisa colocar o remédio lá na colher e beber, e tomar aquele remédio, não vai quebrar o seu jejum, tá bom? Você que precisa tomar o remédio, aquele comprimido pela manhã, e você tem que tomar junto com um pouquinho de água, pode tomar o seu comprimido do seu remédio com aquele pouquinho de água que você toma. Isso não vai quebrar o seu jejum. É necessário que você tome aquele remédio. Se você não consegue engolir o comprimido sem a água, pode utilizar a água sim para fazer esse jejum, tá certo? Então, o jejum é importante na vida cristã. Daniel jejuou, Paulo jejuou, várias pessoas fizeram propósitos de jejum. O jejum é um propósito que se faz. Eu quero me abster de tal coisa durante tanto tempo. Por exemplo, existe um propósito de pessoas que deixam a barba crescer. Existe propósito de pessoas que raspam a sua cabeça. Esses propósitos são válidos? São. Por exemplo, Sansão tinha um propósito de não cortar o cabelo. E Deus que deu essa orientação para ele, para não cortar o cabelo. Enquanto ele não cortasse o cabelo, ele tinha força. O dia que ele cortou, ele perdeu a força. Por exemplo, José, pai de Jesus, esposo de Maria, fez um jejum sexual. Ele conviveu com Maria até Jesus nascer, sem tocar em Maria. Jesus nasceu da Virgem Maria. Maria era virgem quando Jesus nasceu. Ao passar
o período ao Jesus nascer, José passou a ter uma vida normal com Maria, até porque não é pecado marido e mulher ter relações sexuais. E eles eram marido e mulher. Eu sei que tem gente que entende essa doutrina diferente, mas é lógico que José dormia do lado de Maria e Deus não cortou dele os desejos do homem, até porque não há nada tira a santidade de ninguém. Maria não deixou de ser santa porque tinha relacionamento com seu esposo. Ela continuou sendo uma santa serva de Deus e isso é natural do casal. Então existem propósitos, jejuns, propósitos que você pode fazer para se edificar, para crescer espiritualmente, para melhorar, para quebrar um pouco a sua carne. Às vezes a nossa carne precisa de um jejum, precisa de um propósito de jejum, de oração. Às vezes tua carne está meio alvoroçada aí, começa a fazer propósito de jejum diante de Deus. Além de que existem demônios que só vai sair se você jejuar. É a Bíblia, é Jesus que falou, tá? Jesus que disse que existem tipos de demônios, castas de demônios, que só vai sair da tua vida, da tua casa, do teu trabalho, desse teu vizinho aí que está te perturbando a tua cabeça aí. Só vai sair esse demônio aí do vício, esse demônio aí que perturba seu marido, que joga essa pessoa na prostituição, que joga essa pessoa nas coisas erradas, dos vícios. Tem demônios que só vão embora depois que você jejuar. Isso é propósito de jejum e oração. Então faça isso a partir de hoje. Que Deus abençoe tua vida, que você seja um crente fiel a Deus e faça o teu propósito de jejum diante de Deus. Encerrando aqui esse vídeo, não esqueça de se inscrever. Por favor, se inscreve, não custa nada. Você não vai gastar nada, não vai pagar nada por isso. Está aqui embaixo. Vai lá no canal do YouTube e aperta lá assim, se inscrever. Aí aperta também o sininho das notificações. Faça um comentáriozinho ali embaixo, escreve qualquer coisa. Escreve ali assim, Jesus te abençoe, pastor. Tá bom? Escreve qualquer coisa ali. Faça um comentário. Se você gosta de ofertar, de ajudar a igreja nos projetos evangelísticos, nós ajudamos muito a obra missionária, ajudamos a sustentar crianças que estão precisando de ajuda nos trabalhos missionários que a gente faz. A gente faz muito trabalho com crianças evangelizando, tirando as crianças que estão querendo caminhar para os vícios, para as drogas. Se você gosta de ajudar esses projetos, tem o QR Code aqui do lado para você fazer um Pix para o Pix da igreja. Vai cair direto na conta da IADEP, da Assembleia de Deus, tá bom? Se você gosta de ajudar e quer ajudar, faz um Pix aí, ajuda a igreja a fazer esses projetos evangelísticos, a manter os trabalhos. A gente doa a Bíblia para muitas pessoas, a gente faz cultos nos lares, estudos bíblicos nos lares. Nós ajudamos a manter trabalhos missionários fora do nosso país também, na África, em outros lugares. Então, ajude. Quem sabe você está com vontade de fazer uma oferta hoje e assistindo esse vídeo aí, coloca o celular aí no QR Code e faz uma oferta direto para a conta da igreja. Deus abençoe vocês todos que contribuem, que ajudam. Deus vai multiplicar, suprir as necessidades. Que Deus abençoe você, que você faça um estudo maravilhoso. Feche os olhos que eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, abençoe esta pessoa que está em casa agora, que está no seu celular, assistindo esse vídeo e precisa de um milagre, de uma bênção. Quem sabe, Senhor, uma casta de demônios que tem oprimido essa pessoa. Que ela seja liberta em nome de Jesus através do poder da oração e do jejum, para a glória do teu nome, meu Deus, e em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.